Nas noites frias de Lisboa, o brilho das ruas molhadas escondia histórias que ninguém ousava contar. Foi ali, entre o desespero e a esperança, que Inês Duarte, uma jovem com sonhos nas mãos e dívidas no coração, fez o pacto que mudaria tudo. Por amor à mãe, vendeu o que tinha de mais puro e, sem saber, abriu a porta para o homem que marcaria sua vida para sempre. Porque naquela noite no Palacete das Amendoeiras, o destino não comprava apenas um corpo, mas começava a prender duas almas. Lisboa, nas noites de inverno, tem sempre uma beleza estranha. As ruas de paralelepípedo brilhando sob a luz amarelada, o tilintar dos bondes ecoando pelos becos estreitos e o cheiro salgado do Tejo soprando pelo ar. Mas, para Inês Duarte, tudo aquilo parecia uma pintura distante, sem lugar para ela. Cada passo ecoava apressado na calçada do bairro Alto, os sapatos velhos já gastos no salto, o vento cortante mordeu-lhe o rosto fazendo-a tremer nada, porém, doía tanto quanto o desespero que apertava seu peito. Aos 21 anos, Inês deveria viver os dias mais brilhantes da juventude. Sonhara em estudar na Escola de Belas Artes de Lisboa, passara horas esboçando ideias de interiores num caderninho já gasto. Sonhava com quartos cheios de luz, cadeiras desenhadas por ela, objetos simples mas delicados que carregassem uma assinatura pessoal. Amigos da sua idade já estavam na universidade. Ela, porém, permanecera com os desenhos esquecidos na gaveta, porque a dura realidade não permitia devaneios. O apartamento apertado onde Inês morava com a mãe ficava no quarto andar de um prédio antigo, escadas estreitas e úmidas, corrimão enferrujado prestes a cair a qualquer momento. O aluguel estava 3 meses em atraso. A conta de luz também aguardava o corte, mas nada disso pesava tanto quanto a dívida hospitalar que crescia no Hospital de São Jorge, onde sua mãe estava internada. Dona Duarte, uma mulher que fora forte e laboriosa, jazia agora magra na cama, a respiração fraca dependente de remédios caros que o seguro não cobria. Sempre que Inês saía do hospital, sentia-se como se deixasse o coração lá dentro, mas as mãos vazias, incapazes de segurar qualquer coisa. O único trabalho que conseguira foi na clínica de Santa Clara, como recepcionista de um consultório dentário. O salário baixo dava só para comprar comida e parte dos remédios da mãe, nada para saldar as contas que se empilhavam como montanhas. Na clínica, olhavam para Inês com um misto de pena e curiosidade. A jovem de rosto sereno, olhos grandes marcados por tristeza, trajava um ar sempre apressado e reservado, como se escondesse o mundo inteiro. Foi ali que um boato mudou tudo. No começo, Inês não deu importância, mas os ouvidos não conseguem ignorar cochichos suficientemente altos. Uma funcionária, em tom ao mesmo tempo desprezível e satisfeito, disse que havia um homem poderoso disposto a pagar uma soma enorme só para obter aquilo que Inês ainda guardava. Ela ainda é virgem, não é? Uma risadinha sussurrou atrás dela. O estômago de Inês se contraiu. Ficou vermelha, furiosa e envergonhada, e saiu antes que alguém pudesse ver, lá com os olhos marejados. A ideia a deixou nauseada. Como transformar o corpo e a dignidade em mercadoria? Mas aquelas palavras não desapareciam. A seguiram como uma sombra, especialmente nas noites insones, quando as contas e a fatura do hospital apertavam seu peito. Inês lutou contra a ideia por dias. Andava de um lado para o outro no quarto minúsculo, chorava abraçada ao travesseiro rasgado, murmurando para si mesma que não podia, que não tinha permissão para fazer aquilo. Mas então o telefone do hospital tocou novamente. A voz seca da enfermeira avisou que os remédios estavam acabando. O tratamento seria interrompido sem pagamento. Cada vez que isso acontecia, a resistência de Inês enfraquecia. Numa tarde chuvosa, ela estava sentada à velha escrivaninha. A gaveta entreaberta deixou à mostra um papel amassado, um número de telefone escrito às pressas por uma colega da clínica, com um sussurro. Se quiser sair dessa, liga para este número. As mãos de Inês tremiam. Olhou para a sequência de dígitos, como se estivesse encarando um abismo. Lá fora, a chuva batia no vidro acompanhada do som do seu coração acelerado. Finalmente, como se o mundo inteiro a tivesse empurrado, Inês discou. Do outro lado veio uma voz grave, fria, cortante como lâmina. Encontramo-nos amanhã. O endereço será enviado. Vista-se de forma adequada.
Antes que Inês pudesse dizer qualquer coisa, a chamada caiu. Ela permaneceu imóvel, o telefone colado à orelha, os olhos fixos no vazio, a respiração acelerada, a garganta amarga. Entendeu que, a partir daquele instante, não havia mais volta. O destino fora selado. Naquela noite, Inês não conseguiu pregar os olhos. O apartamento pequeno estava às escuras. Apenas uma luz fraca do corredor filtrava pela fresta da porta. A chuva ritmada no telhado antigo parecia um tambor que a apressava, lembrando-a de que o tempo não espera. Deitada de costas na cama de solteiro, abraçava o travesseiro, olhos arregalados mirando o teto mofado. Na cabeça, a voz fria repetia: "Encontramo-nos amanhã." Inês imaginou o rosto do homem misterioso da ligação. Como seria? Um velho lascivo ou um comerciante rico que via as pessoas como mercadorias? Arrependeu-se diante das duas imagens. A ideia de entrar num lugar estranho, de pertencer a um desconhecido, fez sua respiração ficar presa no peito. Virou-se e olhou ao lado. Na mesa de madeira, o porta-retratos com uma foto dela sorrindo junto à mãe no Jardim da Estrela, 3 anos antes, ainda estava lá. Naquela época, o sorriso da mãe era radiante, o olhar cheio de esperança. Agora tudo restava na memória. Inês tocou a face da mãe na foto, os olhos se embaçaram. "Perdoa-me, mãe", sussurrou. "Mas eu não vejo outra saída." Uma lágrima correu pelo travesseiro. Sabia que a mãe jamais aceitaria se soubesse a verdade. Ela havia ensinado a preservar a dignidade, a acreditar na própria força. Mas como mantê-las quando se vê um familiar agonizando por falta de remédio, quando o médico afirma friamente que o tratamento será interrompido sem o pagamento? Esses princípios ainda tinham valor quando a vida de quem se ama se consumia hora a hora. A noite inteira, Inês trabalhou entre 2 extremos, consciência e desespero. Ao amanhecer, com o rosto pálido e os olhos inchados, aproximou-se do espelho. A jovem refletida já não era a Inês ingênua dos desenhos cheios de sonhos. Era uma mulher jovem pronta a vender o que havia de mais sagrado para agarrar uma esperança tênue pela família. No dia seguinte, Inês foi à clínica como de costume, mas todos os olhares dos colegas a sufocavam, como se soubessem o que estava por vir. Curvou a cabeça, registrou pacientes em silêncio, atendeu o telefone com quietude. No íntimo, cada segundo era um gongo de contagem regressiva. À tarde, uma mensagem chegou ao seu celular. Um endereço num morro distante do centro de Lisboa, perto do rio, onde havia mansões imponentes. A mensagem era curta, sem nome, sem explicação, mas clara. Inês leu várias vezes, as mãos ao tremor. Respirou fundo, tentando engolir o pânico crescendo. Quando o relógio marcou quase 8 da noite, lá fora chovia novamente, agora não em pancadas, mas em chuva contínua, como se a cidade inteira estivesse submersa. Inês vestiu um casaco fino e desceu pela viela até a rua principal. Um carro preto lustroso a esperava, faróis iluminando o caminho. O motorista, de terno escuro, permanecia imóvel como estátua. Sem falar, abriu a porta para ela. O coração de Inês disparou. Sentou-se no banco de couro frio, as mãos apertando a bolsa como se fosse um único ponto de apoio. A porta se fechou. O mundo lá fora a chuva, o vento ficou do outro lado. No interior do carro havia um silêncio pesado. O motor ronronou. As rodas deslizaram pela rua molhada. Durante todo o trajeto, Inês não ousou levantar a cabeça. As luzes da cidade passavam pela janela em faixas borradas. Cada curva a afastava da antiga vida e a aproximava de um destino estranho. Após cerca de 30 minutos, o carro parou diante de um portão de ferro gigantesco. Por trás dele, avistava-se o perfil imponente do Palacete das Amendoeiras, uma mansão antiga, restaurada com toques modernos, paredes brancas, telhado de telhas vermelhas, colunas de pedra que pareciam vigiar os que chegavam. As janelas refletiam a luz amarela como olhos enigmáticos, observando o visitante. Inês engoliu em seco, a garganta arranhando. Sabia que, ao atravessar aquele portão, não haveria caminho de volta. O motorista saiu e, fazendo uma leve reverência, indicou que ela entrasse. Inês desceu trêmula. O som do seu salto ecoou na alameda de pedras limpas.
O ar trazia um perfume intenso de amêndoas do jardim doce e vertiginoso. A grande porta de madeira se abriu devagar. Um filete de luz dourada vazou, revelando a silhueta de um homem alto, firme, parado à espera. A escuridão engolia tudo aquilo que deixava para trás. Só restava um caminho, entrar. Inês respirou fundo, ergueu o queixo e atravessou o limiar do destino. A pesada porta de madeira do palacete das amendoeiras se abriu, revelando um grande salão inundado de luz. O teto altíssimo, adornado com afrescos antigos, refletia-se no mármore polido do chão, que devolvia cada faísca dos lustres de cristal. O espaço emanava uma autoridade silenciosa, como se cada pedra e cada linha quisesse lembrar o visitante de que ali pertencia a outro mundo, o mundo dos que têm tudo. Inês parou no limiar, como se os sapatos estivessem colados ao piso. O deslumbramento pesava-lhe nas pernas. Queria voltar atrás, correr para a chuva fria lá fora, mas atrás de si, a porta se fechara com um clique firme. Não havia saída. À sua frente surgiu o homem, Miguel Azevedo, alto, ereto como uma coluna, ombros largos irradiando poder. O terno negro, feito sob medida, delineava-lhe o corpo vigoroso. A luz dos cristais refletia nos botões prateados e no relógio elegante em seu pulso. Mas não eram esses detalhes que faziam Inês tremer. Era o olhar, olhos escuros, profundos como um abismo, fixos nela sem piscar. Não havia calor, nem curiosidade afável. Apenas o frio de quem avalia o valor de alguém com um simples gesto. Inês sentiu-se despida roupas e alma sob aquele crivo. Ele não sorriu, não estendeu a mão. Apenas observou em silêncio, como se ela fosse uma obra levada a leilão. Sabes por que estás aqui? A voz dele soou grave, cortante, ressoando por todo o salão. Inês engoliu em seco. Não precisava falar alto. Aquela voz já bastava para pressionar contra a parede. Eu sei, respondeu baixo, quase inaudível até para si mesma. Miguel avançou um passo. O som dos sapatos no mármore era como batidas de tambor. A distância diminuiu, e o aroma de madeira nobre que emanava dele a envolveu forte, embriagador. Uma noite. Em troca, o valor que combinamos, declarou, cada palavra como uma ordem. Inês apertou a bolsa contra o peito, tentando segurar o pouco de dignidade que restava. A humilhação queimava por dentro, mas a imagem da mãe no leito de hospital lhe lembrava que não havia escolha. Ela assentiu com a cabeça, tão discretamente que mal se via. Por um instante, o olhar de Miguel vacilou. Fixou-se nela com mais atenção, como se tivesse percebido algo inesperado. Não era só cálculo, havia um traço de curiosidade. Costumo encarar acordos como pontes que não se repetem, disse lentamente. Normalmente seria apenas hoje. Amanhã, nunca mais. Aquelas palavras deveriam trazer alívio, seria só uma noite. Mas o coração de Inês se apertou. Um pressentimento estranho se infiltrou. Talvez não fosse apenas um contrato. Talvez, a partir dali, estivesse presa a um redemoinho que não poderia compreender. Miguel fez um gesto. Um mordomo apareceu. Inclinou-se e a conduziu escada acima. Os degraus, com corrimões de ferro trabalhado, ecoavam sob seus passos como marteladas gravando uma sentença. Antes de desaparecer no alto, Inês voltou-se instintivamente. Miguel ainda estava no centro do salão, os olhos cravados nela, como uma fera vigiando a presa entrando na toca. Naquele instante, ela compreendeu sem palavras. Aquele homem não largaria fácil. O mordomo a levou até o fim de um corredor, diante de uma porta de madeira entalhada. O puxador gelado girou, revelando uma sala acolhedora, mais quente que o salão de baixo. Uma lâmpada de pé iluminava o tapete persa espesso sobre o assoalho escuro. O silêncio era tão profundo que Inês podia ouvir o próprio coração. Ela permaneceu imóvel, ainda segurando a bolsa, como se tivesse sido transportada a um mundo onde todas as regras conhecidas haviam perdido sentido. O mordomo inclinou-se e se retirou. A porta se fechou atrás dela com um som grave, sinal de que a prova começara. Miguel entrou minutos depois. Não tinha pressa. Os passos eram calmos, mas firmes. O terno continuava impecável, o cabelo alinhado, o rosto impenetrável. Foi até o aparador de cristal no canto, serviu-se de uísque âmbar. Quantos anos tens?
Perguntou, sem olhá-la, como quem lança uma curiosidade casual. 21, murmurou ela, quase inaudível. Miguel arqueou uma sobrancelha, como confirmando algo que já sabia. Então virou-se, olhos escuros pousando nela. Nunca estiveste com ninguém. Não era pergunta, era certeza. O rosto de Inês incendiou-se. A vergonha e a dor subiram como onda. Virou-se de lado, mas os olhos dele a atravessaram como agulhas. Miguel levou o copo aos lábios, bebeu um gole, pousou-o sobre a mesa de vidro com um som seco. Depois caminhou em direção a ela. A cada passo, o ar ficava mais pesado. Quando já estava a poucos palmos, Inês prendeu a respiração, quis recuar, mas os pés não obedeceram. A mão dele ergueu-se, tocando de leve o queixo dela, obrigando-a a encará-lo. O sopro era quente, mas a voz voltou fria. Não tenhas medo, eu não costumo ser paciente, mas contigo, fez uma pausa. Um lampejo indecifrável cruzou-lhe os olhos. Contigo será diferente. Inês estremeceu. Não sabia o que diferente significava. Melhor? Pior? Mas sentiu que não devia sequer respirar forte, como se pudesse quebrar a camada de gelo que envolvia aquele homem. Miguel inclinou-se. Os lábios dele tocaram os dela. Não havia ternura, tampouco brutalidade. Era um selo de poder, mais posse do que entrega. E ainda assim, no meio do pavor, Inês sentiu um choque percorrer-lhe o corpo inteiro, como se ele houvesse alcançado um lugar que nem ela mesma conhecia. Ele recuou, mas não desviou o olhar. Então apontou para a porta do quarto maior. Vamos. Inês respirou fundo. O coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Com as mãos crispadas na barra do vestido, seguiu atrás dele. Cada passo no assoalho soava como um eco dentro dela. Não havia retorno. E quando a porta do quarto se fechou atrás, Inês soube com certeza. A partir daquele instante, seu destino estava selado a Miguel Azevedo, um homem tão assustador quanto irresistível, como o próprio fado. O quarto se revelou diante de Inês como um mundo à parte, enorme, de teto alto com molduras detalhadas, paredes em tons neutros sofisticados, a luz suave refletindo no mármore brilhante. Tudo era perfeito, perfeito demais a ponto de ser frio. Não havia marcas de vida, apenas a precisão calculada de um projeto sem alma. No canto, a cama imensa, coberta de lençóis brancos impecáveis, esticados sem uma ruga. O bar de cristal cintilava sob a luz, como um convite sedutor, mas também uma ameaça. Cada detalhe dizia a Inês que aquele lugar não lhe pertencia. Ela parou na soleira, as pernas trêmulas. Miguel, já à frente, desabotoou o casaco com calma e o pendurou no cabideiro de madeira. Nada nele era apressado ou desordenado, movia-se com a segurança de quem está sempre no controle. Inês apertou a bolsa contra o corpo como se fosse um escudo. O coração martelava nos ouvidos, abafando qualquer som externo. Pensou na mãe frágil na cama de hospital, aguardando cada dose de remédio. Foi essa lembrança que lhe impediu a fuga. Miguel voltou-se para ela. O olhar dele, profundo e indecifrável, não trazia sorrisos, nem doçura. Ainda assim, havia algo que a mantinha presa a esse olhar. Pousa a mala. A voz grave, firme, mais ordem do que sugestão. Inês engoliu seco e, devagar, depositou a bolsa na poltrona. As mãos tremiam, mas tentou esconder o excesso de medo. Ele se aproximou passo a passo, até que o sopro quente de sua respiração a envolveu. A mão grande tocou-lhe o braço, conduzindo-a em direção à cama. Inês mordeu os lábios e fechou os olhos. Dentro da cabeça, repetia: pela mãe, pela mãe. Só uma noite, mas o corpo atraía. O medo se misturava a uma sensação estranha, desconfortável e arrebatadora ao mesmo tempo, deixando-a em descontrole. Miguel não foi como ela imaginara. Não houve pressa nem brutalidade. Ele comandava, sim, mas no domínio havia uma paciência inesperada. Seus gestos eram firmes, contudo atentos, como quem sabe do risco de quebrar algo delicado. Isso a surpreendeu. Esperava uma noite gélida, um ato mecânico de troca, mas por vezes havia nos olhos, ou no toque dele, algo quase respeitoso. E essa contradição a confundia ainda mais. O quarto mergulhou em silêncio,
quebrado apenas pela respiração ofegante dela e os passos calculados dele. Lá fora, a chuva batia no vidro, em sintonia com o coração acelerado de Inês. Quando Miguel inclinou-se, fitando a fundo, ela compreendeu. Estava diante de uma noite sem saída, uma noite que se gravaria na memória para sempre. As horas avançaram lentas, pesadas, como uma música sem fim. Inês fechava os olhos com força, tentando se separar da realidade, fingir que era apenas um pesadelo. Mas o aroma amadeirado, o peso das mãos, o calor do sopro no pescoço, tudo era real demais para negar. Imaginara apenas uma troca fria, um papel a desempenhar à força, mas Miguel a desconcertava. Não era totalmente gentil, tampouco cruel. Nos momentos em que temia sua voracidade, ele parava, observando-a, como quem certifica que ela não se partiria. Esse cuidado contradizia a frieza exterior, e era justamente essa contradição que descompassava o coração dela. À luz dourada, as sombras dos dois se projetavam na parede cinzenta. Inês sentia-se à deriva, entre a vergonha inevitável e uma emoção difusa, sem nome, que a puxava para o abismo dele. Tremia, dividida entre a fuga e o fascínio. O tempo se arrastou. Até que, no silêncio do desfecho, Inês permaneceu imóvel, olhos abertos no teto. Pensara que choraria, que gritaria, mas não havia lágrimas. Apenas um vazio estranho, cheio de sentimentos confusos. Dor, sim, mas também um pressentimento de algo novo e incontrolável. Miguel se levantou, vestiu a camisa branca com calma, abotoando um a um. Virou-se de costas, os gestos contidos, como se escondesse pensamentos. Antes de sair, deteve-se e lançou-lhe um olhar. Nos olhos escuros, havia agora um brilho diferente do gelo inicial. Vou providenciar a transferência, disse, com voz controlada. Mas saiba, Inês, isto não acaba aqui. As palavras cortaram o ar como uma segunda lâmina. Inês ergueu o rosto, lábios trêmulos, mas... Disseste que seria apenas uma noite. Miguel silenciou alguns segundos, a respiração pesada, como em luta interna. Depois falou. Pensei que o seria, mas tu não és como as outras. E saiu, fechando a porta. Inês ficou sozinha, no quarto vasto, agora apenas com o som da chuva. Levou a mão ao peito, sentindo o coração descompassado. As palavras dele ecoavam, mais perturbadoras do que tudo o que acontecera. Viera para sacrificar uma noite em desespero. Mas, em vez de um ponto final, Miguel Azevedo abrira um novo capítulo, um capítulo que ela jamais previra. Na escuridão, pela primeira vez, Inês entendeu. Entrara num jogo sem retorno, e quem ditava as regras era o homem que partira, levando consigo uma parte de sua alma no olhar profundo e enigmático. 2 dias haviam passado desde a noite fatídica, mas Inês não conseguia retomar o ritmo normal da vida. Continuava a trabalhar na clínica de Santa Clara, sorria de forma ensaiada aos pacientes, mas por dentro a mente era um labirinto de pensamentos. Cada passo, cada som da cidade, trazia-lhe de volta os olhos escuros de Miguel, e a frase que a perseguia, isto não acaba aqui. Dizia a si mesma que tudo terminara, que tinha o dinheiro, que poderia pagar o hospital e salvar a mãe. Apenas isso. Mas, no fundo, Inês tremia diante de algo indefinível, um medo ainda sem nome. Naquela tarde chuvosa, o telefone vibrou. Um número desconhecido. O coração dela se contraiu, como se já soubesse quem era. Preciso que venhas ao meu escritório. Hoje, às 4. A voz grave soou, categórica, sem espaço para contestação. Inês gaguejou. Mas pensei que já estava resolvido. Não está. Miguel cortou seco e desligou. Ela ficou imóvel no corredor da clínica, o celular gelado na mão. As vozes dos colegas, os passos, tudo desapareceu. Apenas o som da chuva e a voz dele ecoavam em sua mente. Às 4 em ponto, Inês estava diante da Torre Azevedo, arranha-céu moderno de vidro, símbolo de poder no coração de Lisboa. O segurança de terno negro a guiou pelo átrio reluzente de mármore. Um elevador privativo a levou ao último andar. Cada número que subia no painel apertava-lhe o estômago. As portas abriram-se para um corredor silencioso. A secretária a conduziu até o escritório. Ali, um império em miniatura.
Paredes envidraçadas com vista para o Tejo, uma mesa imponente de nogueira, quadros modernos decorando as paredes. Miguel estava lá, por trás de uma pilha de documentos. Quando ela entrou, ele ergueu os olhos. O olhar roubou-lhe o ar. Profundo, pesado, afiado bastava para fazê-la estremecer. Sentou-se diante dele, tentando manter a voz firme. "Por que me chamaste?" Miguel fechou a pasta, entrelaçou os dedos sobre a mesa e encarou-a. "Porque não vou aceitar que desapareças da minha vida, como se tivesse sido apenas um capricho." Inês arregalou os olhos. "Mas foi isso que disseste. Uma noite, nada mais." Ele inclinou-se, a voz ainda mais grave. "Pensei que seria suficiente, mas não é." O coração dela disparou. Forçou um sorriso frágil. "O que queres de mim, Miguel?" O silêncio pesou como pedra, até que ele pronunciou, firme, como um golpe: "Quero que te cases comigo." As palavras ecoaram pelo vidro, atingindo-a como um raio. Piscou várias vezes, acreditando ter ouvido errado. Mas os olhos dele não tremiam. "Casar? Isto é loucura! Mal me conheces." A voz dela quebrou-se. Miguel levantou-se, caminhou até a janela, fitando a cidade como um soberano. "Preciso de uma esposa. Alguém ao meu lado. E quero que sejas tu." Inês riu amargamente. "Então é isso? Queres um troféu? Uma fachada para os teus negócios? Ela voituche, ulhorim plotsavel. Chama-lhe o que quiseres, mas serás minha esposa." O chão pareceu desabar sob os pés dela. Apenas queria salvar a mãe, libertar-se do peso. Mas Miguel acabara de aprisionar, lá numa gaiola dourada. "E se eu disser não?" sussurrou, as mãos cerradas. Miguel aproximou-se, curvando-se até seus olhos. A voz era baixa, mas cortante. "Não vais dizer, porque sabes que além do que já fiz por ti, posso garantir-te um futuro que nunca teria sozinha." As palavras doíam porque eram verdade. A mãe ainda no hospital, as dívidas suspensas sobre ela. Mas sua alma gritava em protesto. "Miguel, eu não sei se consigo", murmurou, com lágrimas nos olhos. Ele recuou, o rosto retomando a frieza. "Não estou a pedir, estou a oferecer. Pensa bem." Inês levantou-se, atordoada, e deixou a sala com passos trêmulos. Atrás dela, o olhar dele permaneceu frio como gelo, mas com uma chama oculta que ele insistia em esconder. 2 semanas depois, a promessa de Miguel tornou-se realidade. O casamento foi organizado às pressas. Inês não teve escolha em nada local. Flores, vestido, tudo decidido pela equipa dele. Na sala de provas de uma boutique luxuosa na Avenida da Liberdade, Inês viu-se no espelho. O vestido branco, de corte perfeito, exalava elegância, mas era estéril, sem alma. Recordou o sonho de menina, criar o próprio vestido, acrescentar rendas inspiradas nas flores de amendoeira, sorrir radiante no dia mais feliz da vida. Mas a imagem refletida mostrava uma noiva estranha, olhos vazios, ombros pesados como quem entra numa prisão dourada. O casamento ocorreu num salão histórico no centro de Lisboa. Não era numeroso, mas reunia rostos influentes, parceiros de negócios, parentes distantes, a elite social. As luzes faiscavam, mas o ar estava impregnado de olhares julgadores e sussurros. Inês caminhou pelo tapete branco, cada passo um fardo. Sentiu os olhares, alguns de pena, outros de desprezo, alguns de escárnio. Ouviu claramente os cochichos, uma oportunista. Prendeu Miguel Azevedo com a inocência. Quis gritar que estavam errados, que era apenas vítima de uma engrenagem cruel, mas a voz só ecoou dentro dela. No altar, Miguel a aguardava, terno impecável, postura ereta, o rosto impassível. Porém, quando os olhos dele encontraram os dela, Inês percebeu um lampejo diferente, não ternura, mas também não indiferença. Algo entre desafio e expectativa. O celebrante falou. Miguel respondeu, sim, com firmeza, como assinando um contrato de negócios. Quando chegou a vez dela, a garganta secou. O sim saiu fraco, quase inaudível, mas bastava. O beijo foi breve, formal, frio. Contudo, ao sentir os lábios dele, uma faísca inesperada percorreu o corpo de Inês, fazendo-a estremecer. Na recepção, sentiu-se deslocada. As damas elegantes a mediam de alto a baixo com desdém. Os homens riam em surdina, como se Miguel tivesse adquirido um brinquedo exótico.
Uma senhora distinta inclinou-se e comentou, meio em tom de piada: deves estar grata por tanta sorte. Poucas conseguem tanto com tão pouco. Inês mordeu os lábios, apertou o copo, prestes a afastar-se. Mas Miguel, ao lado, ouviu. Segurou-lhe a mão e declarou em voz firme, para toda a mesa: sorte nenhuma. Inês está ao meu lado porque eu escolhi que fosse assim. O silêncio caiu sobre a mesa. A mulher corou e baixou os olhos. Miguel virou-se como se nada fosse, mas, dentro de Inês, as palavras ecoaram. Pela primeira vez, ele não a deixara ser humilhada. Naquela noite, de volta ao palacete das amendoeiras, Inês ainda usava o vestido de noiva. O som dos saltos contra o mármore parecia um eco de vazio. Miguel caminhava ao lado, em silêncio, até entrarem no quarto. Deves estar cansada, disse, num tom grave, sem ordem, quase como cuidado. Inês assentiu, evitando encará-lo. De repente, ele retirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. O gesto singelo apertou-lhe a garganta. As lágrimas ameaçaram, mas virou o rosto. Este casamento não começou com amor, Miguel disse. O olhar indecifrável. Mas isso não significa que precise ser um erro. O coração dela vacilou. Não sabia se devia acreditar. Mas aquelas palavras, junto ao gesto inesperado, plantaram dentro dela uma semente tênue de esperança. A noite de núpcias não terminou com paixão, nem com lágrimas, mas com um silêncio suspenso. Uma porta se fechava, enquanto outra, lentamente começava a entreabrir-se. A primeira manhã, como esposa de Miguel Azevedo, começou com um silêncio sufocante. A luz dourada atravessava as cortinas de seda branca, espalhando-se pelas paredes do quarto vasto. A cama imensa, ainda intacta de um lado, mostrava que Miguel já se levantara cedo. O espaço vazio ao lado dela parecia um lembrete cruel. Inês não passava de uma hóspede ocasional, não a dona da casa. Sentou-se na beira da cama, o olhar percorrendo o quarto. Luxo por todos os lados, penteadeira em nogueira, espelho de prata, quadros abstratos alinhados, mas nada de calor humano. Mais parecia uma sala de exposição num museu. Descalça, desceu ao chão frio de mármore, vestiu um robe leve e abriu a porta para o corredor interminável. Cada passo ecoava nas paredes altas, aumentando a sensação de pequenez e solidão. No andar de baixo, encontrou Miguel na sala de refeições. A mesa de nogueira se estendia quase até o fim do salão, mas só havia 2 lugares postos, um em cada ponta. Miguel estava impecável, de camisa branca, o relógio prateado brilhando no pulso. Diante dele, jornal aberto e uma xícara de café fumegante. Bom dia, disse, num tom neutro, quase ritual. Bom dia, respondeu ela, sentando-se no extremo oposto. A distância era tamanha que precisava erguer o queixo para ver-lhe o rosto. O silêncio reinou. Apenas o som da colher no pires e o farfalhar das páginas. Com mãos trêmulas, Inês serviu o próprio café, derramando algumas gotas no pires. Corou e limpou depressa, sentindo o olhar dele atravessar-lhe a pele. O desjejum terminou sem quase nenhuma palavra. Miguel pousou o jornal, levantou-se, ajeitou o paletó e declarou: tenho uma reunião. Volto tarde. Apenas isso. Sem conselho, sem gesto de ternura. Inês apenas assentiu, seguindo-o com os olhos, até ouvir a porta pesada fechar-se. A casa mergulhou num silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Respirou fundo, com a sensação de estar presa numa prisão luxuosa. Os dias seguintes repetiram o mesmo padrão. Miguel saía cedo, regressava tarde, sempre rodeado de reuniões, jantares de negócios, pilhas de dossiês. E Inês vagueava pelo palacete das amendoeiras, perdida entre salas magníficas que nunca lhe pareciam suas. Na biblioteca, encontrou algo diferente. Estantes abarrotadas de volumes antigos, o aroma de papel e couro no ar. Ali, a imponência dava lugar a uma intimidade discreta. Uma tarde, surpreendeu Miguel sentado sozinho, um livro na mão, olhar distante. Por alguns instantes, ele nem notou a presença dela, e Inês viu um homem outro, não um magnata gelado, mas alguém marcado por silêncio e vazio. É bonito aqui, escapou-lhe. Miguel sobressaltou-se, fechou o livro, avaliou-a com o olhar
e respondeu baixo: poucos acham bonito. Talvez porque poucos saibam ver além do valor dos livros. Inês sorriu leve. Para mim parece... Bibo. Ele ficou em silêncio, devolveu o livro à estante e se levantou. Antes de sair, murmurou: talvez porque aqui guardo o que realmente importa. A frase ficou gravada em Inês. Não sabia o que ele queria dizer, mas tinha certeza. Não era um comentário solto. Pela primeira vez, tocaram uma parte dele que permanecia escondida. Naquela noite, rolava inquieta na cama. O vento assobiava no jardim das amendoeiras, a chuva tamborilava nos vidros, lembrando-a de que, naquela mansão, continuava uma estranha. Nenhum abraço, nenhum calor. Quase à meia-noite, desceu à cozinha para preparar uma sopa leve, hábito antigo para noites de insônia. Mas ao abrir a porta, deparou-se com a luz acesa. Miguel estava lá, mangas arregaçadas, aquecendo água para chá. Levantou os olhos, surpreso, mas logo retomou a calma. Também não consegues dormir? Inês hesitou e assentiu, sentando-se à mesa. O coração acelerado não por medo, mas pela incerteza. Ele serviu o chá em 2 xícaras e empurrou uma para o lado dela. Beberam em silêncio. Mas não era o silêncio gelado das manhãs. Havia algo leve, quase confortável, como uma trégua. Pela primeira vez, Inês não se sentiu totalmente sozinha sob aquele teto. Contudo, na manhã seguinte, tudo voltou à rigidez habitual. Miguel, em traje impecável, os olhos mergulhados em relatórios, disse apenas: não te iludas, Inês. Este casamento não é sobre sentimentos. As palavras cortaram como lâmina, destruindo a esperança nascente. Inês baixou os olhos, emudecida, mas percebeu. Os dele não eram tão frios quanto queria parecer. Numa outra noite, caminhava pelo jardim das amendoeiras, o vento frio arrepiando-lhe a pele sob o casaco fino. Sentiu passos atrás. Miguel surgiu, mãos nos bolsos, o olhar voltado à fonte iluminada. Está frio, comentou, e sem esperar resposta, retirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. Inês parou, atônita. O gesto simples apertou-lhe o peito. Ergueu o rosto para falar, mas Miguel já se afastava, deixando-a ali com o coração em descompasso. Naquela noite, o sono não veio. O coração dela estava dividido. De um lado, sabia que Miguel fora quem transformara sua vida num contrato. Do outro, cada gesto inesperado, cada lampejo nos olhos dele, revelava um homem escondido sob camadas de gelo, alguém que ansiava sentir. Com o tempo, Inês entendeu. Viver no palacete das amendoeiras era como caminhar por um labirinto gelado, mas nas paredes havia pequenas fissuras, e por elas um fio de luz conseguia passar. E eram justamente essas fissuras que a faziam, apesar do medo, desejar enxergar o verdadeiro Miguel Azevedo, o homem por trás da muralha de frio. Uma tarde cinzenta cobria Lisboa, nuvens pesadas derramando gotas miúdas sobre os vidros altos do palacete das amendoeiras. Inês caminhava sem rumo pelos corredores intermináveis, até que parou diante da porta espessa da biblioteca, o único espaço da casa onde sentia calor humano, como se ali existisse a alma de alguém real. A porta estava entreaberta. A luz tênue escapava pela fenda, misturada ao perfume de papel antigo e couro. Inês entrou, o olhar atraído pela mesa central. Sobre ela, um dossiê aberto, papéis espalhados. Entre as folhas ordenadas, uma fotografia meio oculta chamava-lhe a atenção. Com dedos trêmulos, pegou-a. Na imagem, Miguel, alguns anos mais jovem. O rosto não tinha ainda a dureza de hoje. Um sorriso raro iluminava-lhe a boca, o olhar sereno. Ao lado, uma mulher o abraçava pela cintura bela, radiante, cheia de vida. O coração de Inês apertou. Nunca imaginara Miguel assim, tão leve, tão humano. Quem era aquela mulher? Uma namorada ou algo mais profundo? Que estás a fazer? A voz grave atrás dela fez-lhe quase deixar cair a foto. Virou-se, assustada. Miguel estava à porta, os olhos faiscando de fúria. Ele avançou, cada passo pesado como trovão. Arrancou a foto de sua mão com brusquidão, quase rasgando o papel. Empurrou-a para dentro do dossiê e fechou com um estalo seco. Não tinhas o direito de mexer nisso. O tom baixo, mas em chamas. Inês recuou um passo. Envergonhada. Eu não mexi. Só vi a foto.
O silêncio se estendeu, opressor. O coração dela batia tão alto que parecia preencher o espaço. Miguel fechou os olhos por um instante, a mão crispada no tampo da mesa. Quando os abriu, já não havia só ira, havia dor, quase desespero. Era a minha noiva, disse rouco, quase engasgado. Morreu há 4 anos. As palavras caíram como pedra. Inês ficou muda, a mão apertando o peito. Por fim murmurou: "Sinto muito." Miguel soltou uma risada seca, amarga. "Não preciso da tua piedade." "Não é piedade, é humanidade", respondeu ela, firme, os olhos cheios de sinceridade. A frase atravessou a armadura dele como flecha. Virou o rosto, não querendo que ela visse o brilho incômodo em seus olhos. Depois dela murmurou, como se confessasse ao passado: "Prometi que nunca mais deixaria sentimentos controlarem-me. O amor é fraqueza. Uma fraqueza que eu não posso ter." Inês permaneceu imóvel. Nunca o ouvira falar tanto, nunca o vira tão despido de defesas. Pela primeira vez, enxergava-o não como um homem de gelo, mas como alguém partido, aprisionado pelos fantasmas de um amor perdido. Entendeu então, a muralha dele não era feita de orgulho, mas de dor. Desde aquela tarde na biblioteca, algo mudou entre eles. Miguel nunca mencionou de novo o episódio, mas Inês percebeu. Sempre que o olhar dele cruzava o dela, havia uma pausa silenciosa, mais longa que antes. Já não era apenas vigilância fria, mas um desafio velado. "Ousas atravessar a fronteira que jurei não abrir?" Nos dias seguintes, ele passou a voltar mais cedo. Não dava explicações, apenas aparecia. E o jantar deixou de ser uma mesa vazia. Sentavam-se juntos, às vezes em silêncio, às vezes ele lhe fazia perguntas sobre a mãe, sobretudo. Pela primeira vez, Miguel mostrava interesse em algo além de si mesmo. Uma noite, quando Inês contou que a saúde da mãe melhorava, viu os lábios dele se curvarem num traço quase imperceptível. Não era sorriso, mas tampouco a máscara de pedra de sempre. Mas logo ele se recompôs, pousou os talheres e disse: "Frio. Não confundas, Inês. Isto não muda nada. O nosso casamento não é sobre sentimentos." A frase feriu como lâmina. Ainda assim, Inês não retrucou. Sabia. Quanto mais ele insistia na negação, mais revelava a luta interna. A confirmação veio numa noite de outono. Incapaz de dormir, Inês caminhava pelo jardim. A lua pálida iluminava a fonte, o frio atravessava o tecido leve do vestido. O vento assobiava entre as amendoeiras. Ouviu passos. Voltou-se. Miguel estava ali, mãos nos bolsos, a silhueta marcada pela luz da lua. "Está frio", disse ele, e antes que ela respondesse, retirou o casaco e o colocou sobre seus ombros. Inês ficou estática. O peso e o calor do tecido a envolveram, mas o que a fazia tremer não era o frio, era a sensação de proteção. Ergueu o olhar, querendo falar, mas Miguel desviou-se, encarando a fonte. Os lábios moveram-se como se fosse dizer algo mais, mas conteve-se. Apenas acenou levemente e entrou de volta na casa, deixando-a ali, com o coração em tumulto. Ela levou a mão ao ombro, sentindo o calor que o casaco guardava. As lágrimas surgiram, inesperadas não de dor, mas de algo novo, a descoberta de um sentimento nascente. Na cama, revivia o olhar dele à luz da lua, cada gesto, cada silêncio. Miguel Azevedo, o homem que entrara em sua vida como tempestade gelada, mostrava agora rachaduras no gelo. E através dessas fissuras, Inês compreendeu a verdade. Estava começando a amá-lo, um amor frágil, como vela exposta ao vento, porque sabia também que cada vez que ela se aproximava, Miguel recuava fugindo de si próprio. Mais cedo ou mais tarde, esse embate explodiria, não apenas entre dois corações, mas entre passado e presente. Quando Inês começava a se habituar às raras frestas de luz na muralha de gelo de Miguel, o mundo exterior veio lembrar, lá da realidade cruel. Os jornais sensacionalistas e as revistas de sociedade não paravam de estampar manchetes sobre a esposa misteriosa de Miguel Azevedo. As capas gritavam: "Quem é Inês Duarte, a mulher que conquistou o bilionário? Oportunista ou conto de fadas?" Cada vez que via o próprio nome impresso, o estômago de Inês se torcia. Os artigos a chamavam de caçadora de fortunas, intrusa,
Uma qualquer que se fez senhora Azevedo. No início, ela escondia as revistas, lia às escondidas e chorava em silêncio. Mas a onda de notícias era avassaladora. Cada saída à rua virava um suplício. Olhares colados nela, cochichos maldosos no supermercado, no café, até as portas do hospital onde a mãe se tratava. Numa tarde chuvosa, já em casa, a governanta lhe trouxe um envelope. Foi deixado na portaria, senhora. Inês abriu com curiosidade. Fotografias caíram sobre a mesa como lâminas afiadas. Eram dela com Rui Martins, o amigo da clínica de Santa Clara. Nas imagens, Rui inclinava-se para ela com um sorriso caloroso, o olhar cúmplice. O ângulo da câmera transformava uma conversa inocente em encontro íntimo. O coração de Inês disparou. Sabia que eram conversas antigas, sobre trabalho e sonhos, nada além disso. Mas, na lente enviesada de quem armara a cilada, pareciam provas de traição. Junto das fotos, um bilhete rabiscado. Aqui está a verdadeira Inês, uma mulher que sabe usar os homens. Abre os olhos, Miguel. As mãos dela tremiam tanto que deixou o papel cair. O suor frio escorria na testa. Como se fosse um pesadelo encenado, a porta se abriu. Miguel entrou, o rosto duro como pedra, outro envelope idêntico na mão. Atirou as fotos sobre a mesa, as folhas voaram no ar. Queres explicar isto? Rugiu, a voz cortando como lâmina. Miguel, não é o que parece. Ele era só um amigo. Essas fotos são antigas, não significam nada, implorou ela, erguendo-se de súbito. Ele avançou, olhos incendiados. Não significam nada? Achas que sou idiota? Gritou, batendo a mão na mesa. O copo estilhaçou-se no impacto. Eu nunca te traí. Nunca. Soluçou ela, mas Miguel não a ouvia. No rosto crispado não havia só fúria, mas medo. O mesmo medo antigo da traição. Todas são iguais, vociferou. E eu fui idiota em acreditar que tu poderias ser diferente. As palavras esmagaram o peito de Inês. Ela chorou, a voz partida. Depois de tudo o que vivia ao teu lado, acreditas mesmo nisso? O silêncio dele foi pior que a acusação. Com lágrimas correndo, Inês puxou uma mala, enfiou roupas às pressas. Voltou à sala, Miguel ainda imóvel, olhos vermelhos. Onde pensas que vais? A voz rouca, quase falhando. Ela o encarou, firme apesar das lágrimas. Vou-me embora. Casar contigo foi uma imposição. Mas viver numa prisão de desconfiança, não. Miguel cerrou os punhos, os maxilares tensos. Quis segurá-la, mas o orgulho e o medo o acorrentaram. A mala arrastou-se pelo mármore. A porta abriu-se, o vento e a chuva invadiram. Ao fechar-se atrás dela, o som ecoou como sino fúnebre para os frágeis dias de paz. Inês desceu a ladeira molhada, a chuva misturando-se às lágrimas. Cada passo doía, não pela perda do luxo ou da proteção, mas porque deixava para trás o homem que, embora não quisesse admitir, começara a amar de verdade. Refugiou-se no apartamento modesto de uma amiga. À noite, no leito estreito, chorou até adormecer. Nos sonhos inquietos, surgia o olhar de Miguel, ora furioso, ora desesperado, ora terno o bastante para fazer-la tremer. No palacete, Miguel permaneceu só, diante da lareira apagada. As fotos espalhadas na mesa acusavam-no em silêncio. Segurou uma delas, fixando o sorriso de Rui para Inês. O peito ardia, não só de ciúme, mas da lembrança cruel. A noiva que o traíra antes de morrer. O passado o cegara outra vez. Ao amanhecer, a raiva dera lugar à vergonha. Chamou um aliado de confiança e ordenou uma investigação. Horas depois, a verdade veio. Tudo fora a armação de um rival, que explorara a ferida mais vulnerável de Miguel, o coração. Fui um idiota, murmurou, golpeando a mesa. Sem pensar, correu ao carro e atravessou Lisboa em velocidade febril. Diante do prédio gasto onde Inês se abrigava, parou. Pela primeira vez em anos, as mãos dele tremiam. O homem capaz de controlar impérios agora vacilava diante de uma porta simples. Bateu, passou soaram por dentro. A porta abriu. Inês surgiu, olhos inchados, cabelo desgrenhado. Ao vê-lo, congelou. A voz rouca, mas firme. O que estás a fazer aqui, Miguel? Ele não escondeu nada. Fitou-a com intensidade, a voz quase quebrada.
Vim porque não consigo viver sem ti. Ela sorriu com amargura, lágrimas brilhando. Agora dizes isso, depois de me chamar igual a todas as outras, depois de me acusares sem ouvir uma só palavra minha. Miguel deu um passo à frente, mãos fechadas em súplica. Eu errei, Inês, mais do que em qualquer negócio da minha vida. Deixei o medo cegar-me. Medo? Ela franziu a testa. Ele assentiu, o olhar pesado. Antes de ti, houve alguém. A minha noiva. Traiu-me e depois morreu. Desde então, jurei nunca mais deixar sentimentos me dominarem. Quando vi aquelas fotos, todo o passado voltou. Inês tremeu. As lágrimas caíram, não só pela dor, mas pela compreensão da ferida que ele carregava. Então eu paguei o preço pelos fantasmas dela. Miguel segurou as mãos dela, a voz partida. Sim, e arrependo-me. Não posso perder-te. Eu amo-te, Inês. Não como parte de um contrato, mas porque me ensinaste que ainda sei sentir. O quarto ficou em suspenso. Inês lembrou-se de cada detalhe. O casaco sobre os ombros na noite fria, o chá silencioso na cozinha, os olhares contidos. Tudo era verdade. Chorando, murmurou. Se queres que eu volte, não pode ser pelas mesmas razões de antes. Não como tua fachada, mas porque realmente me escolhes. Os olhos dele arderam em determinação. Eu escolho-te, hoje e sempre. Ele a envolveu nos braços, apertando como quem recolhe os cacos. O beijo que se seguiu já não era selo de posse, mas encontro, perdão, promessa de um recomeço. E ali, no aconchego desse abraço, Inês compreendeu. A tempestade não terminara, mas finalmente encontrara o lugar a que pertencia. Lisboa acordava banhada de sol suave. As ruelas de pedra cintilavam sob a luz dourada. No pequeno apartamento onde tinham se reconciliado, Inês despertou e, pela primeira vez em muitos meses, não sentiu vazio. Ao lado dela, Miguel ainda dormia, o braço firme envolvendo-lhe a cintura, como se temesse que ela desaparecesse se soltasse. Ela o contemplou. O rosto, sempre marcado pela dureza, parecia agora jovem, sereno, vulnerável. Inês estendeu a mão e tocou-lhe a face, o coração aquecido por uma ternura nova. Quando ele abriu os olhos e encontrou o olhar dela, não se escondeu. Um sorriso verdadeiro, raro, brotou-lhe nos lábios. Bom dia, minha mulher, disse rouco, mas doce. O coração de Inês acelerou. Bom dia, murmurou corando. Voltaram juntos ao palacete das amendoeiras. Tudo permanecia igual o mármore, a fonte, as pinturas frias. Mas a atmosfera mudara. Não era mais prisão, era lar, porque estavam lado a lado. Os dias seguintes trouxeram pequenas transformações. Miguel não virou um romântico perfeito, mas os detalhes falavam por ele. Voltava mais cedo, sentava-se com ela na sala, ouvia-lhe as histórias do hospital, pousava a mão sobre a dela em silêncio cúmplice. Numa manhã de domingo, Inês desenhava na varanda. Miguel chegou com uma xícara de café, ficou um instante observando. Quando ela ergueu os olhos, surpresa com seu silêncio, ele disse: Está lindo, o teu talento merece mais do que ficar neste caderno. Inês correu. Ainda é só um rascunho. Ele sentou-se ao lado, folheou as páginas. Para mim já é arte. Quero investir nisto. Não porque posso, mas porque tu mereces. As lágrimas lhe marejaram os olhos. Já fizeste tanto por mim, murmurou. Miguel apertou-lhe a mão. Não, tu é que fizeste por mim. Eu estava morto por dentro. Tu devolveste-me a vida. Inês apoiou a cabeça no ombro dele. O sol os envolveu como bênção para um recomeço. A intimidade cresceu. As refeições já não eram frias. Havia risos, olhares cúmplices. Miguel fitava Inês com admiração, não como posse, mas como homem surpreendido por reencontrar a felicidade. Certa noite, no jardim das amendoeiras, sob lanternas penduradas e céu estrelado, ela disse sorrindo: Se me tivessem dito, meses atrás, que eu estaria aqui contigo, teria rido. Miguel apertou-lhe a mão, e eu teria jurado que nunca mais acreditaria no amor. Mas afinal, estamos aqui. Os olhos se encontraram, sem barreiras. O beijo nasceu suave, mas intenso, acendendo a chama que esperava no coração de ambos. Não havia contrato, nem medo, apenas amor verdadeiro. Daquela noite em diante, a chama cresceu.
Acordavam juntos, riam de pequenos gestos, cozinhavam lado a lado. Inês via o homem atrás do bilionário. O Miguel que ria alto na cozinha ao deixar cair massa no chão, o que provava bacalhau num restaurante modesto, o que se emocionava com um desenho dela. Até a governanta, surpresa, comentou nunca ter-lo ouvido rir assim. O palacete também se transformou. As paredes frias ganharam flores nos vasos, desenhos pregados às paredes. Miguel parava diante deles em silêncio, como se aquelas pequenas marcas fossem o que, enfim, fazia da mansão um lar. Apesar dos olhares e sussurros cruéis do mundo lá fora, Inês já não se sentia sozinha. Porque Miguel estava sempre ao lado, segurando firme a mão dela, com o olhar que dizia: "Eu estou aqui." Uma noite, à frente da lareira acesa, Miguel a abraçou e sussurrou. Se pudesse voltar atrás, teria feito tudo diferente. Não teria deixado o medo falar mais alto que o coração. Inês ergueu os olhos para ele. "Não digas isso. Foi por termos vivido tudo isso que chegamos até aqui. O que importa é que agora estamos juntos." Ele beijou-lhe os cabelos. "Então o agora é o meu maior presente. E o futuro, Inês, será todo nosso." As chamas da lareira refletiam-se no rosto dos dois. Mas a chama mais viva ardia dentro deles, a chama do amor que sobrevivera ao frio, à dor e às tempestades, para enfim iluminar as duas almas que se encontraram. Os dias serenos ao lado de Miguel faziam Inês acreditar que a tempestade tinha passado, mas o mundo lá fora não estava disposto a perdoar a sua presença. As colunas sociais insistiam em pintá-la como intrusa, as festas elegantes ainda a recebiam com olhares avaliadores e sussurros maldosos. Numa dessas noites, Miguel organizou um jantar de negócios no Palacete das Amendoeiras. A mansão brilhava em luzes e os convidados desfilavam em trajes impecáveis. Inês usava um vestido cor de pérola simples, elegante, mas discreto diante do luxo exagerado das outras mulheres. Ao entrar no salão, sentiu as atenções se cravarem nela. Olhares divididos entre curiosidade e desprezo. Entre taças tilintando, surgiu Catarina magra, envolta em um vestido vermelho intenso, famosa pelo sarcasmo venenoso. Aproximou-se com um sorriso doce, mas palavras envenenadas. É impressionante, não é? Como certas pessoas sabem estar no lugar certo, na hora certa. O silêncio caiu sobre a mesa. Todos olharam para Inês, como se Catarina tivesse dado voz ao julgamento coletivo. O peito de Inês se apertou. Prestes a desviar o olhar, sentiu a mão de Miguel apertar a dela sob a mesa. Ele se levantou e sua voz ecoou firme. "Cuidado com o que diz, Catarina. A minha esposa merece respeito." A sala inteira se calou. Catarina empalideceu, disfarçou com um riso forçado e recuou. O assunto mudou rapidamente, mas o impacto ficou gravado. Inês permaneceu imóvel, as mãos trêmulas nas dele. Era a primeira vez que Miguel a defendia em público, com palavras claras, e naquele instante ela compreendeu. Ele não enfrentava apenas uma mulher insolente, mas toda a estrutura social que nunca aceitara a presença dela. Mais tarde, ao caminhar pelo corredor silencioso, agradeceu em voz baixa. "Obrigada pelo que disseste hoje." Miguel ergueu uma sobrancelha. "Não fiz por ti. Fiz porque não admito que falem do que é meu." As palavras soaram ríspidas, mas os olhos dele contavam outra história. Medo de perder, lá. Desejo de proteger, lá. Amor que ele ainda não sabia nomear. A repercussão foi imediata. Os jornais estamparam manchetes. Azevedo defende esposa misteriosa com unhas e dentes. Bilionário perde a razão por amor? Inês temeu que ele se arrependesse, que voltasse a erguer a muralha de gelo. Mas Miguel reagiu ao contrário. Tornou-se ainda mais decidido. Dias depois, ao visitarem a mãe de Inês no Hospital de São Jorge, foram cercados por repórteres. As perguntas cortavam como facas. "Senhor Azevedo, não teme que a sua esposa esteja consigo apenas pelo dinheiro?" Inês empalideceu, mas Miguel apertou-lhe a mão, aproximando-a do peito. Encarou as câmeras e disse seco: "Chega. A minha vida privada não é espetáculo. Inês é a minha esposa, e isso basta." Os flashes cessaram. Inês olhou para ele, emocionada. Pela primeira vez, Miguel a defendia não só dentro dos muros da mansão, mas diante de todo o mundo. Numa noite silenciosa,
Miguel entrou na biblioteca com expressão grave. Estendia um envelope. Descobri quem estava por trás das fotos falsas. Inês abriu com dedos trêmulos. Papéis revelavam que um rival de negócios contratara fotógrafos para armar as imagens com Rui. Tudo para destruir Miguel, atingindo sua fraqueza. Por quê? Murmurou. Miguel fechou os olhos, exalando. Porque sabiam que eu só tinha uma vulnerabilidade. Tu. O coração de Inês se apertou. Era assustador ser usada como arma, mas também revelador. Ele a reconhecia como a parte mais importante da sua vida. Ela pousou a mão no peito dele, encarando-o firme. Então tens de decidir, Miguel. Vais continuar a lutar sozinho contra o mundo ou vais deixar-me lutar contigo? A hesitação brilhou em seus olhos, mas logo ele cobriu a mão dela com a sua e disse baixo, decidido, não quero lutar sozinho nunca mais. Inês sorriu entre lágrimas. Sabia. Tinham vencido a batalha mais dura, não a dos olhares externos, mas a da fortaleza erguida dentro dele. Naquela noite, à frente da lareira, ele a envolveu nos braços e sussurrou. Se o mundo inteiro se levantar contra nós, não importa, desde que tu estejas ao meu lado. Inês encostou a cabeça em seu ombro, respondendo suave, e eu estarei, sempre. A chama da lareira refletia-se nos rostos deles, mas a verdadeira luz ardia dentro de ambos. A certeza de um amor que finalmente tinha sobrevivido a todas as provas. A primavera chegou a Lisboa, trazendo o perfume das flores de laranjeira e o som dos sinos ecoando pelas ruas antigas. No jardim das amendoeiras do palacete, pétalas brancas caíam suavemente, cobrindo os caminhos de pedra como um tapete. Já não havia vestígios do frio gélido que um dia marcara aquela casa. O palacete, antes fortaleza de solidão, agora era um lar. Na sala, gargalhadas enchiam o espaço enquanto Inês testava novas receitas de bolo, farinha espalhada no nariz. Miguel, de mangas arregaçadas, ajudava desajeitado, mas o brilho de alegria nos olhos dele era inconfundível. O homem que fora aço frio não hesitava agora em limpar com ternura o rosto da esposa, rindo com ela. Às tardes, Inês sentava-se na varanda com o caderno de esboços. Miguel surgia com 2 chávenas de café, sentava-se ao lado e observava cada traço. Certa vez, disse baixinho, quero investir no teu talento. Não como negócio, mas como o futuro que construiremos juntos. Ela ergueu os olhos, emocionada. O futuro, nosso, respondeu ele, firme, segurando-lhe a mão. A mãe de Inês, já recuperada, também fora trazida para viver com eles. Sentada no jardim, observava o casal com olhar de ternura. Sabia que aquilo já não era um vínculo imposto por contrato, mas amor verdadeiro. O mundo ainda murmurava, ainda julgava, mas Inês não se abalava mais, porque Miguel, sempre que caminhava com ela em público, fazia questão de lhe segurar a mão diante de todos. E nesses gestos, todos os sussurros perdiam força. Numa noite clara, entre as amendoeiras floridas, Miguel parou junto à fonte, puxou-a para seus braços e disse, se pudesse voltar atrás, teria feito tudo diferente, mas não quero mudar nada, porque cada erro me trouxe até ti. Com lágrimas brilhando, Inês sorriu, e eu pensei que tinha vendido o meu futuro. Afinal, estava apenas a encontrar o meu destino. Beijaram-se longamente. Não era selo de contrato, nem promessa vazia, era um juramento eterno entre 2 corações que um dia estiveram partidos e agora batiam como um só. O verão chegou, e com ele uma nova etapa. Inês abriu um pequeno ateliê de design dentro do palacete. Esboços antes escondidos agora ganhavam forma em móveis e projetos. Miguel aparecia inesperadamente, sem gravata, encostado à porta, observando-a trabalhar. Às vezes murmurava, sabes o que és para mim, Inês? A prova de que até o gelo pode arder, e ela sabia que não era apenas romantismo, era a verdade da transformação dele. A mãe de Inês, olhando as flores do jardim, disse um dia, filha, teme que te perdesse quando vendeste a tua primeira noite. Mas afinal, encontraste um homem que precisava de ti tanto quanto tu dele. Inês chorou ao ouvir. Entendeu que o destino, cruel no início, a conduzira a um amor inesperado e profundo. Numa noite de verão, organizaram uma pequena festa no jardim. Amigos próximos, colegas que apoiavam Inês, lanternas iluminando as árvores,
música suave no ar. Miguel, em camisa simples, tomou-a nos braços para dançar sob as amendoeiras. Prometo-te, Inês, nunca mais deixar o medo decidir por mim. O nosso amor não tem cláusulas, não tem prazo, não tem fim. As lágrimas escorreram no rosto dela, mas eram lágrimas de felicidade. E eu prometo nunca mais duvidar que até o mais frio dos corações pode aprender a amar. Beijaram-se sob a lua, rodeados pelo perfume das flores. Todas as feridas ficaram para trás. Não havia mais contratos, apenas um pacto do coração. Um pacto eterno, feito de confiança, perdão e amor. E assim, do desespero de uma escolha impossível, nasceu a história de amor de Inês Duarte e Miguel Azevedo. Uma prova de que até no gelo mais duro pode florescer a chama da vida. Sob as amendoeiras em flor, eles encontraram a felicidade plena, aquela que não se compra, não se impõe, mas se constrói todos os dias a dois. Fim. A imagem final é deles, dançando sob a lua no jardim, testemunho de que o amor verdadeiro sempre vence o preconceito, a dor e as provas do destino.